Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Vem Pro Palco. E hoje o nosso tema, vamos falar de que histórias você quer viver, o que você quer contar lá na frente. Muitas vezes a gente não para entender que histórias que a gente quer viver da nossa vida, quer contar. Às vezes vai tudo muito no automático, né, Rô? Exato. E essa coisa do automático, gente, é tão interessante porque tudo fica no automático. A vida, ela é conduzida no automático. E a gente percebe muito isso quando é comum, sabe? De repente você passa num sinal e você fala, opa, estava verde ou vermelho? Você está desligada, né? Quando você, de repente, erra um caminho porque você, de repente, está absorta de uma outra coisa, você vai indo no automático, no piloto. Você precisa dar uma desligada nisso, tirar e voltar a ter controle, porque piloto automático tira o controle da nossa vida. A gente perde o controle no piloto automático. E nós aqui queremos você no controle, sendo protagonistas. Por isso, lembrando, já que a gente está no início, curta, comente, compartilhe e compartilha com a gente aqui também que assuntos que você quer que a gente veja. Estamos aí já chegando ao final dessa nossa primeira temporada, então compartilha com a gente o que você quer ver para a segunda. E aí a gente vai organizar, a gente também pretende trazer convidados, então já falamos outras vezes e repetimos. Esse espaço é tão nosso quanto o vosso, tá? Exato, é isso mesmo. E é legal que a gente possa interagir e trazer assuntos que também sejam do seu interesse, né? Não só assuntos que a gente traz, porque a gente também pesquisa, a gente vê o que é pertinente, mas algo também que seja relevante mais, né, para você. Então, por favor, venha, traga, participe. Isso mesmo. Então, continuando aqui o nosso tema. Essa questão das histórias que a gente quer contar, que a gente quer viver. Será que de repente as histórias que você tem contado são apenas aquelas histórias que justificam o seu fracasso? Porque se a gente parar para pensar, às vezes em algum momento a gente esteve ali numa dinâmica onde éramos bem-sucedidos ou bem-sucedidas em ser fracassados. Gente, isso é forte, né? Forte. Será que você está vivendo esse momento? Será que você está saindo dele? Reflete. E continua aqui acompanhando a gente com esse tema para a gente trocar ideia juntos. Compartilha também aí seu comentário, o que você acha sobre esse assunto. E vamos tocando aqui. Porque é isso, né, Rô? A gente às vezes justifica o que a gente não tem. Exato, mas é sempre isso, é justificar aquilo que não tem. E você sabe que é muito interessante essa colocação que você fez, né, de ser bem-sucedido no fracasso? Algumas pessoas é muito comum com essa coisa de pesar X, né? Eu quero pesar X. Mas a pessoa quer pesar X e ela continua comendo a rodo, né? Aí ela tem um ganho de peso. Você sabe o que é isso? Sucesso. Porque se ela comeu a rodo e ganhou peso, tá ok, ela teve sucesso naquilo. Não, mas não era isso que eu queria, eu fracassei. Não, você fracassou no que você gostaria de pesar, mas você foi bem sucedido, você teve sucesso no que você fez para obter o resultado que você obteve. Então o seu resultado foi um sucesso, porque se você estava comendo a rodo, é matemática, né? Então, se eu como a rodo e não trabalho na perda calórica, né? Se eu não faço a balança inversa, eu vou ser bem sucedido. Então, vamos entender o que é ser bem sucedido, o que é ter sucesso, né? Eu sei que é subjetivo. Ser bem sucedido e ter sucesso é subjetivo. No entanto, existe um norte que a gente pode ter. Qual é o norte? A nossa vida, ela é baseada em pilares. Para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, a gente tem pilares. Que pilares é esse? É o pilar familiar, é o pilar emocional, o pilar social, espiritual, financeiro, profissional. Quando eu tenho um equilíbrio, né, nesses pilares, e aí já pode alguém estar perguntando, mas é possível? É 100% possível, né?
Quando eu tenho esse equilíbrio, ou quando eu estou indo em busca desse equilíbrio, eu posso dizer, diante dessa métrica, que eu estou caminhando para ser bem-sucedida, para ter sucesso, né? Por mais subjetivo que seja, existe uma métrica que é o norte e eu posso me basear por isso. Sim. Né? Então, o sucesso e o fracasso, tem uma frase, Verinha, aqui, que é muito comum, dizer, não existe sucesso nem fracasso, o que existe é resultado. É verdade, no fundo é verdade, né? Porque o resultado que eu tiver, ele vai traduzir o sucesso ou o fracasso, né? É o resultado. É o que eu queria? Não, não é o que eu queria. Eu fiz algo para ir em direção a isso que eu queria? Ou eu fiz algo contrário ao que eu queria, né? É muito interessante isso que você colocou, porque às vezes a gente faz de conta também que quer. Eu penso, eu percebo isso muitas vezes. Ai, queria tanto mudar de emprego, um exemplo banal. Você está saindo para deixar currículo, entrando em contato com as pessoas, porque existe uma questão que eu acho muito interessante que diz que é loucura você esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Exato. Onde que você vai chegar se você todo dia faz aquilo? Como a Rô já colocou no exemplo passado, quero um corpo saudável e etc. Mas você só está comendo besteira. Você vai conseguir um corpo saudável? Possivelmente não. Então é isso, não dá para mudar o resultado se você também não ajustar a rota, como já falamos até aqui no episódio anterior. É importante que você entenda que você vai ter que dar passos para isso. Às vezes não é nada de extraordinário que você precisa fazer. Vai um passo por vez, um ajuste por vez. E aí você vai conseguir, então, chegar lá naquele resultado que a gente tanto falou aqui também no episódio anterior a respeito da questão da falta de ação, né? Agora é o momento onde a gente vai falar de ações, de situações, circunstâncias e etc. para você agir. Vamos para a ação, porque esse negócio de ficar só parado já deu, né? Exato. Aliás, nem deveria existir isso, né? A gente, de alguma forma... Deixa eu falar uma coisa que é importante. Sim. Quando a gente fala gente, eu e Verinha aqui, nós temos essa prerrogativa de falar o agente, porque a gente está generalizando, incluindo você, tá? Mas quando fala de cada um, tem que puxar não é o agente é muita gente, né? Então, nos permita falar a gente, porque a gente está se referindo a nós e a você. Mas quando você for falar, fale de você, não fala a gente não, porque a gente é muita gente e a gente traz as pessoas para virarem aí um corresponsável, né? Um corresponsável com relação ao nosso comportamento. Então, assim, a inação, que a gente já falou sobre isso, né? Ela vai também escrever uma história. Né? Essa história que eu quero... Como é que eu sei qual é a história que eu vou contar? Quando eu me projeto para o futuro e quando eu me vejo daqui a 5 anos. Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Eu vou estar fazendo isso, vou estar assim, vou estar assado e tal. Ok, o que é que eu estou fazendo hoje para ir em direção a esse futuro? Então, eu estou falando de ação e eu estou falando de você projetar algo para você saber qual é a história que você vai contar. Se você não sabe onde você vai chegar, se você não sabe onde você vai estar daqui a 5 anos, muito provavelmente você também não sabe qual é a história que você vai contar. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa bem clássica, já que estamos aí já praticamente nas vésperas do final do ano. Uma coisa clássica todo final de ano, o que é? Resoluções para o ano seguinte, para o novo ano. No ano seguinte eu quero... Vamos jogar mais uma vez esse exemplo aqui. Eu quero emagrecer, quero ir para academia, quero estudar isso e aquilo outro, quero fazer acontecer. Só que aí vai passando 1, 2, 3, 12 meses e chega lá, o que foi feito? Exato. 1º de janeiro é clássico, né? É o dia, assim, da promessa e é o dia de começar a não cumprir as promessas. 1º de dezembro. Você sabe uma coisa curiosa? Segundo eu começo. Exatamente. Você sabe que grandes decisões, assim,
Eu sempre busquei fazer isso em dezembro. Por quê? Porque dezembro é o mês que as pessoas de repente estão desacelerando. Agora é só o ano que vem. Gente, 1º de dezembro a gente ainda tem 31 dias. Eu vou jogar 31 dias fora, porque o pessoal já está desacelerando, já está em ritmo de Natal, em ritmo de Ano Novo. Não, Natal é 25, né? Um e dia, Ano Novo, de repente, um dia, né? Só um momento ali. Exato. E Ano Novo é dia 1º. E os outros dias do ano, né? Então, assim, é saber que o que eu faço, eu estou escrevendo a minha história. Pode reescrever? Pode, claro que pode reescrever, né? Mas o que é bacana? Reescrever ajustando a rota. Sim. Né? Não reescrever de apagar e começar tudo de novo, que é o que muita gente faz, né? A pessoa tem iniciativa, mas não tem acabativa. Outra coisa que eu lembrei também, enquanto você falava, é que muitas vezes a pessoa faz isso que você disse, vou começar do zero. Só que, em teoria, a gente nunca começa 100% do zero. Exato. É impossível você apagar aquela experiência, algo vivido. Se você realmente, em algum momento, estava colocando algo em prática, então você, como dissemos, ajusta a rota e segue a partir dali. O que seria, possivelmente, começar do zero? Desistir. Quando você desiste de fazer algo, de tentar uma nova experiência ou ajustar a rota para contar uma nova história, aquela que você realmente quer, aí sim, se você desiste disso, tudo bem, né? Não tem como, você vai estar começando do zero. Você chutou o balde, jogou a toalha, mas a partir do momento que você se compromete, não deu o resultado que eu queria, vamos lá, vamos seguir em frente. Aí sim, a situação muda de figura e é possível você chegar a um outro resultado, ao resultado que você buscava, almejava, e mudar a história. Exato. Você sabe que não é adequado você dizer para você que você vai começar do zero, porque você já tem uma história, você já tem um caminho, já tem uma construção, né? E nós podemos usar isso na nossa vida de forma muito sábia. Então, ninguém começa do zero, ninguém começa do papel em branco, né? Então, mesmo que seja uma outra atividade, a pessoa às vezes faz uma migra de carreira, seja o que for, por mais novo que seja, existe todo um componente interno desenvolvido ao longo dos anos dessa pessoa que vai contribuir positivamente na vida dela para que ela continue dali para frente startando. Novos aprendizados vão vir, obviamente, não é? Mas ela vai continuar, ela vai dar o start e ela vai continuar ali a jornada dela, né? Sim, certeza. E outra questão também, Rô, que às vezes muitas pessoas falam não, mas sabe, eu não tenho motivação. Uhum. Só que outro dia eu vi a questão do entendimento por trás dessa palavra, eu achei bem interessante, já muda a coisa de figura. O que é a motivação? É o motivo para a ação. Não é você ver aquela frase super legal ali naquele dia, né? Viu uma frase na internet, compartilhou lá nos seus stories, e aí você vai aquele dia motivado pelaquela frase. Uhum. Não é bem assim que funciona, né, Rô? Não, não é não. A motivação real, ela é interna. Não é o que vem de fora. O que me motiva é o que vem de dentro. Quais são os motivos que eu tenho? Qual é o meu porquê? Não é? Por que você acorda todos os dias? Com certeza não pode ser para você trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, voltar, comer, dormir, o dia seguinte é a mesma coisa. Né? Existe um propósito, existe um sentido. O que é que te faz abrir os olhos? Né? E tem que ser algo seu, tem que ser algo que faça sentido para você. Né? Então, às vezes eu tenho algumas clientes que falam assim, o meu grande porquê é o meu filho. Então, gente, para quem é pai, para quem é mãe, filho é a coisa mais importante do mundo, é uma coisa incrível. Mas se eu coloco o porquê na conta do meu filho, na responsabilidade do meu filho, o dia que ele casar foi embora, meu porquê vai junto com ele.
O dia que ele morar sozinho, meu porquê vai junto com ele. Então, aquela, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, está muito ligada a isso, né? O porquê foi com alguém e alguém levou o porquê, eu fiquei com uma vida vazia. Então, a minha vida precisa ser preenchida por mim. E as outras pessoas que estão à minha volta fazem parte da minha vida, mas elas não são a minha vida, não é? Então, o meu porquê vai ser a minha grande motivação de eu fazer o que eu faço. Não é claro que eu entendo que uma frase, ela pode me fazer bem, ela pode me fazer refletir, pode ter alguns insights. O livro, idem, um filme, idem, não resta a menor dúvida. Mas eu não posso ser refém disso. Eu preciso olhar para mim e entender e saber e sentir qual é o meu porquê. Qual é a motivação que eu tenho. Por quê? Porque quando eu coloco a motivação para fora, qualquer nuancezinha que tem ali naquela motivação que eu coloquei, que eu depositei, pronto, vai mexer comigo. Já não vou estar tão motivada. Mas dentro de mim, não. Eu sou responsável pela minha motivação. Não é ninguém, sou eu. Sim. Bem interessante. Eu lembrei também, enquanto você falava dessa questão do trabalho e etc., o que é que muitos de nós possivelmente escutamos dos nossos pais, o que é que pode ser que muita gente tenha dito aos seus filhos papai e mamãe, por que você vai trabalhar? O filho naquele apego, né? Aí o que de repente o pai e a mãe diz? Não, filho, filha, o papai e a mamãe vai trabalhar porque precisa pagar as contas. Exatamente. E isso aí é uma crença a gente resume tudo Vera. a pagar contas. Exatamente. Ensina já o filho ou a filha isso, que tudo se resume a pagar contas. E de fato a motivação vai ser só pagar conta mesmo. Exatamente. Nossa, você falou uma coisa importantíssima. Exatamente. Isso é uma crença miserável. E é igual quando a pessoa sai para trabalhar com pesar. Filho, olha, desculpa, mas a mamãe tem que ir trabalhar. Não, cara, o trabalho tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo bacana. Filho, a mamãe vai trabalhar porque é muito legal, você vai crescer, você vai poder ter essa experiência, é muito bom. Daqui a pouquinho a gente está junto de novo. Você vai para a escola, a mamãe vai para o trabalho, depois a gente vai estar junto. Precisa ter o prazer disso. E aí, alguém pode pensar assim, mas eu não faço aquilo que eu gosto. Ok. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta. Mas o que a gente faz, a gente precisa fazer com amor para alcançar aquilo que a gente gosta. Ótimo, perfeito. Gostei bastante. Então, assim, vai trabalhar com pesar? Não. Cara, aquilo ali vai ser a ponte que vai fazer com que eu alcance aquilo que eu quero. Então eu vou fazer com o maior amor do mundo, porque aquilo ali vai me levar ao meu objetivo. E eu preciso transmitir isso. Né? Transmitir isso de forma verdadeira, sadia. É bom demais trabalhar. Sim. Trazendo isso também bem para o nosso público, coloquemos assim, eu e Rô empreendemos, mas em momento nenhum a gente disse ou chegou a dizer que CLT é o fim do mundo. Não. Você colocou isso daí, pode ser que seja um meio para o fim. Então, às vezes, a questão independente do tipo de trabalho ou de situação que seja, está remunerando o seu sonho ou, de repente, está te impulsionando a isso? É muito interessante a gente também ter esse ajuste de pensamento para que a gente não tenha essa postura só de pesar, de que é ruim e tal. De repente esse emprego não é bem o que eu pensava, porém, de repente naquele momento ali, ele está sendo útil para ajudar você a manter os seus compromissos em dia e trabalhar em prol do que você busca. Exato. E é uma coisa interessante que você falou com relação a CLT e de empreender, é porque assim, existe uma ilusão, né? uma romantização em torno de ser empresário, de ter seu negócio próprio, de empreender como se fosse a liberdade. Gente, não é bem assim, né? Empreender, ser empresário, requer toda a habilidade, né, para tal. E existem pessoas que elas não têm desenvolvidas essas habilidades. Então, as pessoas funcionam muito bem na CLT. Ok, e não há problema nenhum nisso, né? Então, assim, nem todo mundo tem a pegada de empresário, Sim. de empreendedor, né? Ou porque não desenvolveu, ou porque não é a sua praia.
Claro que a habilidade a gente pode desenvolver, a questão não é essa, a questão é que, sabe, lidar com algumas situações desafiantes do empreendedorismo, né, do empresariado, é algo que requer ser meio cascadura, né? Porque às vezes seguram umas ondas aí que a gente, nem todo mundo está preparado para isso, né? Então, eu estou falando isso, gente, porque tira essa romantização, né? Se você trabalha com CLT e tal, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, não há o menor problema com relação a isso, é fazer o melhor que você puder dentro das condições que você tem. Sim. Né? Então, se de repente não está satisfeita com o que você faz e quer buscar uma outra coisa, fazer uma outra transição, faça isso com maturidade, faça com segurança, né? E busque aquilo que é melhor. Mas sem esse peso mesmo que você estava falando, né? Levando uma leveza para a coisa. Porque, veja bem, por mais que a gente não vive de brisa, né? Obviamente. Mas a gente não pode colocar a sobrevivência como em primeiro lugar. Claro que ela é importante, óbvio, né, gente? Eu estou dizendo que, então esquece a sobrevivência. Não é isso. Mas quando eu coloco a sobrevivência, eu trabalho na escassez. Eu preciso trabalhar na abundância. Tem a sobrevivência? Tem a sobrevivência. Mas eu quero algo além disso. Como é que eu vou além disso? Eu vou trabalhar na abundância. Outro pensamento que eu lembrei agora, que nos impede dessa abundância e que nos impede de contar a história que queremos, nesse emprego eu só estou enricando meu chefe. Ai, gente, coisa às vezes pequena, porque impede a gente de ver as possibilidades daquilo ali. De repente é uma empresa que te permite crescer ali dentro. Sim. Como o Rubem colocou, pode ser que de repente naquele momento você não tenha a habilidade necessária para empreender, você gostaria de desenvolver, ou você até não gostaria, mas aí também ficar só reclamando não leva ninguém a canto nenhum. Então você vai continuar contando a mesma história se a sua dinâmica for essa, só de reclamar, reclamar e reclamar. Sim, exatamente. Não, e assim, gente, é uma realidade, né? A pessoa que comumente ela é uma colaboradora, fechou a empresa, ela tem uma vida própria, comumente, né? Diferentemente do empresário, do empreendedor. Aquela empresa, ela precisa rodar, ela precisa funcionar, porque primeiro que isso é o sustento do empresário, e depois ele tem a responsabilidade de estar com os colaboradores, né? Então, existe diferença de responsabilidade? Obviamente, existe diferença de ganho também, né? Sim. A questão é, quem quer pagar o preço? Achei ótimo, pagar preço. Então, será que estamos dispostas ou dispostos a pagar o preço pelaquilo que queremos, pela história que queremos contar? Porque muitas vezes a gente fica ali só, não, eu vou tentar. Exato. Não, tentando. E aí eu já aprendi também que quem tenta não consegue. Porque você fica tentando, se você diz assim, vou tentar, você vai morrer tentando. Exato. Agora, se você diz assim, olha, vou obter isso, quero isso, então o negócio parece que acontece mais. É exatamente isso. O tentar é uma desculpa que nós usamos para o nosso cérebro não nos responsabilizar. O que é isso? Eu tentei. Não deu, então é como se eu estivesse me eximindo de responsabilidade. Aí o cérebro fica tranquilinho, entende? Porque não existe a pressão. Gente, eu vou fazer. Pode ser até que eu não consiga, mas com certeza quando eu digo que eu vou fazer, eu me aproximo muito mais do feito do que se eu disser que eu vou tentar. Outra coisa que eu lembrei, bem interessante sobre essa questão de tentar, fazer, conseguir, é a gente também ter atenção em quem está à nossa volta. Será que as pessoas que estão ali ao teu redor, elas estão te incentivando, te ajudando para que você realmente obtenha aquilo que você deseja? A gente falou, se eu não me engano, sobre essa questão lá na cultura do cancelamento, ou no episódio anterior, não lembro bem, mas disso, né? Será que aquele ambiente não está ali só corroborando com o que você está querendo? Então, vê isso. Quem é que está ao teu redor? Porque tem até vídeos bem interessantes na internet, onde atletas
estão ali, tem o treinador, os colegas ao lado motivando, vai, você consegue. E a pessoa vai lá e consegue. Agora, se você tiver assim, vixe, vai dar certo nesse negócio aí. Exatamente. Não dá mesmo, né? Não dá mesmo, é terreno fértil. O terreno fértil pode ser por bom ou por ruim. Você tem um terreno fértil onde a pessoa está lá te incentivando e você... Eu costumo dizer o seguinte: procure ser o pior da mesa. Não queira ser o melhor da mesa, está sentado numa mesa, num restaurante, procure ser o pior da mesa. É ali que você vai aprender. Não banque um de bondão, de fodão, de... Danadão, bichão, o que quer que seja. Exatamente. Então, seja o pior da mesa, né? Por quê? Porque se você está rodeado de pessoas, né, que tem experiência, que tem a vibe, que tem a energia, tudo converge para. Né? E o inverso é proporcional. Então, vocês entenderam aí, né? Que muitas vezes temos sim uma batalha interna, isso é fato. Porém, é importante partir para a ação. E na ação já ficou no episódio passado, gente, por favor. Agora é fazer acontecer, realizar, buscar mecanismos para isso. Aqui a gente já compartilhou alguns, né? Mas inclusive sobre isso você consulta a rede social da Rô, que lá tem bastante informação que ela compartilha nesse sentido. É verdade. Então, gente, olha, a gente sempre vai ter essa batalha interna, a gente sempre vai ter, né? São os nossos diálogos internos. E aí o que acontece é aquela história do diabinho e do anjinho, né? Quem é que ganha? Quem o alimentar mais. Então, é isso, não tem meio termo, né? Se de repente eu estou alimentando o anjinho, né, significa que mais coisas positivas e melhores estão com grandes propensões de acontecer. Né? Mas se eu alimentar o diabinho, igual, é proporcional. Certeza. Fazendo então um pouco de um resumo do que nós abordamos aqui, você tem que entender o seu porquê, se cercar de pessoas que vão te ajudar a chegar no teu objetivo. Entenda que muitas vezes será preciso reajustar a rota, não jogar a toalha, mas sim ver que ajustes você precisa fazer para chegar, para contar aquela história que você realmente quer, uma história de que você obteve sucesso em algo que você estabeleceu. E também, agora por último, eu esqueci. Diz tu aí. Da batalha, né? Isso, interna. Da batalha interna. Gente, olha... Fugiu o raciocínio. Lembra que a gente falou no episódio anterior que a grávida, né? Que tem esquecimento e tal. Então, vai dar certo. Vamos relevar. Releva aí, por favor. Pronto, vamos relevar. Mas como se a gente não esquecesse toda hora uma coisa. Exatamente. Porque, gente, a questão aqui é muito dinâmico. A Rô tá falando uma coisa, me vem uma ideia e etc. E tem uma pautinha que a gente faz, não diminuindo nossa pauta, né? Tem a pauta que a gente faz, mas o negócio aqui é muito dinâmico e fluido. A gente deixa o negócio fluir e tal, às vezes segue todos os pontos da pauta, às vezes não, e tá tudo certo. Exatamente. É isso mesmo. E falamos da batalha interna, né? Que é o diálogo interno, quem a gente vai alimentar. Isso, né? Isso. Então, é isso. Exatamente. Então, ficou o recado? Bora partir para contar as histórias que a gente realmente quer? Reflete aí, pensa, que história você quer contar a partir de agora? Escreve teu porquê, verifica se as pessoas que estão à tua volta estão realmente te ajudando e foca no positivo, no que você quer alcançar e não no negativo, porque senão o negócio vai andar para lá. Exatamente, é isso mesmo. Nós é que damos a direção. É isso aí. Então, lembrando, curta, compartilhe. Agradecimento também especial aqui ao pessoal do FB Ideias, que nos recebe para a gravação do nosso podcast. Você pode acessar o site deles e também agendar a realização do seu projeto de podcast aqui, ou evento, ou também espaços que tem aqui no FB Ideias do Shopping Iguatemi Bosque. Um espaço muito legal que a gente está fazendo bom proveito para colocar essa nossa ideia para frente. Estamos nos cercando de pessoas, instituições, empresas que apoiam o empreendedorismo e boas ideias. E você também pode fazer o mesmo. Exatamente. Tem sido assim muito prazeroso, além de ser muito divertido, tem sido muito prazeroso. A gente adora fazer isso que a gente está fazendo para você.
A gente se sente em casa, hein, gente? Aqui no FB a gente faz uma bagunça, mas dá tudo verdade. certo. Super, super. Então tá, vambora, né? Vamos sim. Semana que vem a gente volta com o nosso último episódio da temporada. Acho que é isso já, né? Depois vou olhar aqui. Nosso 10º episódio, último da temporada. Aí. Acompanhe. Te esperamos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.